Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula nossa aqui do nosso curso de colonização de América e Brasil. Professor Thomas mais uma vez, e hoje a gente vai falar de colonização da América Espanhola. A gente conversou nos outros vídeos sobre a colonização do Brasil. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu aqui do lado com os espanhóis? Já curtiu o vídeo? Bom, vamos ver ele primeiro, beleza? Mas se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, vamos espalhar o conhecimento para todo mundo. Pessoal, aqui na América, você não vai encontrar só que nem no Brasil, aqueles povos nômades. Você vai encontrar grandes impérios. Quem vai encontrar esses grandes impérios? Principalmente os espanhóis. Nesse caso, a gente está falando dos Incas, dos Maias e dos Aztecas. Os Incas, eles viviam no chamado Altiplano Andino, ali na Cordilheira dos Andes. Pegavam uma extensão de quase 4.000 quilômetros. Era tão grande que você dividia o império em 4 partes, em 4 províncias. Tinha a capital em Cusco, que recebe esse nome por ser o umbigo do mundo. Como assim? Cusco ficava no centro do Império Inca, daquelas 4 divisões, 4 que a gente conversou. Era teocrático, o imperador ou Inca era filho do Deus Sol, portanto ele era um próprio Deus, e era baseado em comunidades familiares, os chamados Ailus. Então você tinha aqui o Império Inca e as 4 partes, Cusco está aqui no meio. Cada pedaço desse tinha um Ailu. E o que é esse Ailu? É uma comunidade familiar. Essa comunidade familiar, ela vai ter um líder, o Curaca. E esse Ailu é responsável por pagar uma série de tributações para o Inca, entre elas a mita. A mita é importante porque ela vai ser recuperada pelos espanhóis depois, então fica atento. Essa mita é um imposto pago com trabalho. Então o que acontece? O Inca quer promover grandes obras públicas. O que ele precisa fazer? Construir um celeiro, construir estrada. Ele vai convocar um ou mais Ailus e falar, você precisa me mandar tantos trabalhadores durante tanto tempo. O Curaca, o líder desse Ailu, vai mandar esses trabalhadores e vai executar essa obra pública. Não é à toa que você tinha enormes construções, estradas que ligavam regiões muito distantes dentro do Império Inca. Não é à toa que você tem Machu Picchu. Já viu Machu Picchu? Uma cidade no meio das montanhas, em cima de uma montanha. Muito louco. Eles praticamente viviam de agricultura, né? Mas nas montanhas é difícil plantar. Então o que eles faziam? Imagina que aqui está a montanha. Eles construíam pequenos degraus. E aqui nesses degraus eles plantavam. Isso é muito comum. Se você já foi para o Chile, para o Peru, você já vai ter se encontrado com isso em algum momento. Então a gente está falando de uma civilização enorme, grandiosa. Depois, a gente vai ver outras 2 civilizações que estão muito próximas, ali na América Central. Os Incas estão aqui na América do Sul. Os Maias e os Aztecas. Os Maias, quando os espanhóis chegam, já estão em decadência. Não já são um império tão poderoso. Mas como é que eles se estruturavam? Eles ficavam na chamada Península do Yucatán. Eram formados por várias cidades e estados governados por um imperador, cujo trabalho era baseado na servidão coletiva. E os aztecas, que ficavam ali no altiplano mexicano, do lado de onde foi o Império Maia, eles já estão no seu ápice no momento que os espanhóis chegam. Eles têm uma capital chamada Tenochtitlan, olha que nome bonitinho, que é uma capital incrível. Ela fica no meio das montanhas e ela fica no meio de um lago. Não é à toa que Tenochtitlan, por exemplo, tinha, claro, dentro das suas limitações, saneamento básico. Enquanto a Europa está vivendo aquela cidade renascentista, onde a pessoa tinha que fazer cocô no balde e jogar pela janela, Tenochtitlan era enorme, planejada, com água no meio da cidade. Era incrível. O trabalho era baseado também na servidão coletiva. E todos esses impérios indígenas,
eles tinham grandes conhecimentos de engenharia, matemática e artes. E muitos outros, mas principalmente esses. E aí vai ficar a grande questão para vocês que a gente vai responder essa aula. Como impérios tão grandes, como impérios tão magníficos caíram na mão dos espanhóis? Né? O que será que aconteceu? A gente vai ter a colonização espanhola começando pelas ilhas do Caribe. Eles vão começar lá, se fixar lá, até entender que ali é um novo continente, que não são as Índias. Vão explorar essas ilhas o máximo que conseguirem, mas são pequenas, a exploração é limitada, não tem muito o que tirar de lá. Só que nessas ilhas do Caribe, eles vão ouvir falar de um negócio maravilhoso que existem nesses impérios. Ouro. E se tem uma coisa que um europeu, durante as grandes navegações no século XVI, durante o mercantilismo, se tem uma coisa que esse europeu quer ouro. Não esquece de você assistir o vídeo de história geral, eu expliquei lá o que é o mercantilismo. Dá uma voltada lá se você não lembrar direito, ou se você não viu ainda. A gente vai ter dois principais conquistadores dessa América Espanhola. O Hernán Cortés e o Pizarro. O Cortés, ele vai sair de Cuba, depois que ouviu falar de ouro, e vai para a Península do Yucatán. Lá ele vai pegar esse restinho, né, do Império Maia, vai fazer uma série de acordos com eles, vai atacar os astecas e vai dominar o Império Azteca. Já o Pizarro, ele vai se aliar com vários ailus e vai dominar o Império Inca. Aí você vai virar para mim e falar, mas professor, como assim? Como assim esses caras se mexeram e dominam esses lugares? O que tinha? Como é que eles conseguiram fazer isso? Eles tinham um exército gigantesco? Não. Foram pouquíssimos europeus para essas empreitadas. Eles eram mágicos? Também não. Vamos entender um pouquinho aqui como é que funcionava a estrutura política desses impérios e como é que os europeus se aproveitam disso. Antes de mais nada, pessoal, quando a gente fala de império indígena, quando a gente fala do Império Inca, Maia e do Azteca, como é que a gente está falando de um governo centralizado, de um imperador? Você não está falando de uma sociedade monolítica. O que isso quer dizer? A gente não está falando de uma cidade que não tem conflitos, uma sociedade que não tem conflitos internos. É claro que eles existiam, é claro que existia gente descontente com a dominação desses imperadores. E é com essas pessoas que os europeus vão fazer acordo. Esses europeus, eles se enquadravam em algumas profecias religiosas, que os deuses vão vir do mar montando em bestas ferozes e que jogam fogo pelas mãos. Não existia cavalo na América do Sul. Aí chega um cara branco, com barba na cara, coisa que os índios também não conheciam, com uma arma de fogo. É óbvio que eles vão fazer essa associação aqui. Mas só isso também não é o suficiente. Esses europeus, eles têm a sua superioridade bélica, por mais que fossem poucas armas, uma arma de fogo é muito mais potente que uma arco e flecha, né? E acima de tudo, esses europeus, eles eram sujos. E por isso eles eram acostumados a epidemias, eles já tinham anticorpos. Só que quando eles vêm para cá, por exemplo, com uma gripe, se pega no índio, isso vira uma pandemia. E não é à toa, vai morrer indígena, vai morrer indígena pra caramba por conta dessas doenças que os europeus vão trazer, que vai se associar, ó, essa profecia religiosa. Então, conflitos internos, mais superioridade bélica, mais enfraquecimento das populações indígenas por causa das epidemias, mais aceitação religiosa, vai permitir que esses dois carinhas aqui conquistem esses impérios. Vai permitir que esses impérios caiam na mão de poucos espanhóis. Muito louco, né? E aí a gente vai ver o que, já que eles conquistaram, né, o que se constrói no lugar. Como vai se dar a colonização da América Espanhola. Já que a gente viu a construção de uma colônia no Brasil, como vai funcionar a colonização aqui na América? Beleza? Pessoal, dando continuidade, vamos ver, né, como se forma essa efetiva colonização, já que esses impérios indígenas já foram dominados. Não vamos esquecer que a gente está falando de mercantilismo. Ou seja, essa colonização, ela deveria ocupar o território para garantir que ele seria
que ele seria pertencente à Espanha, mas deveria pagar essa colonização não deveria ser um gasto e deveria gerar lucros. E como isso vai acontecer? Diferente do Brasil, num primeiro momento a Espanha encontra ouro e prata, principalmente no México, no Peru e na Bolívia. Isso aqui vai determinar muito como essa colonização vai se dar. Nas outras regiões onde não foi encontrado num primeiro momento ouro e prata, a gente vai trabalhar com plantation. Volta no nosso vídeo de Brasil lá, se você não lembra o que é. Só que, diferente da aula de Brasil, é mais interessante nesse vídeo a gente falar primeiro da mão de obra. A questão da mão de obra aqui na América Espanhola é bem interessante, porque você vai encontrar aqui impérios onde os índios conheciam o trabalho produtivo, mas ainda conhecer o território aqui é muito importante. Se ele conhece o território, ele sabe onde tem ouro e prata, ele já extrai isso, ele já faz. Num primeiro momento, a gente vai trabalhar com mão de obra escrava negra. Desculpa, mão de obra escrava indígena, negra no Brasil. E por quê? Porque os índios já estão aqui, já trabalham, já conhecem o território. Só que vai ter uma galera que vai ser completamente contra isso, que vai ser a igreja. Não vamos esquecer que a gente está falando do período das reformas protestantes. A Igreja Católica tem um objetivo muito claro aqui: catequização. Transformar esses índios em cristãos. Até eles vão falar que o rei da Espanha só tem o poder de colonizar esses territórios se o principal objetivo dele for colonizar os povos selvagens, os povos nativos. Só que aí, nessa primeira disputa, a igreja, mercantilismo, a igreja vai perder. Porque você quer uma ocupação que gere lucros, eles conhecem o território, e você vai se apropriar, os espanhóis vão se apropriar de formas de dominação que já existiam nesses impérios. E eles vão criar, para dar uma segurada aí na igreja católica, para ficar aí com boas amizades, eles vão criar o requerimento, que é a ideia de guerra justa. O que é isso? Eles vão falar, se um povo ataca a gente ou não aceita que a gente o domine, a gente pode prender eles, fazer eles de escravos. Como é que funcionava na prática? Chegava um funcionário da Espanha, numa tribo, e falava, em nome do rei, eu venho aqui perguntar se vocês vão aceitar o poder dele, a divindade de Deus, e vão se submeter a gente. Aí os índios vão olhar para a cara do cara e falar, mano, você tá muito louco? E vão mandar o cara pastar. Isso vai ser justificativa suficiente para promover uma guerra justa e prender esses índios através de combate e fazer deles de escravos. Um frade, o Bartolomeu de Las Casas, ele vai denunciar para o rei da Espanha a farsa do requerimento, e em 1530 vai se abolir completamente a mão de obra escrava indígena. Aí você vai virar para mim e falar, então professora, eles vão usar a mão de obra escrava negra? Não vão. Diferente do Brasil, eles vão desenvolver novas formas de trabalho. Nesse caso, eles vão trabalhar com trabalho compulsório. Aquele tipo de trabalho que você é obrigado a fazer, que você não pode escapar. E vão ter algumas modalidades. Por exemplo, repartimento. A ideia de que um espanhol, um funcionário da coroa espanhola, chegava aqui, recebia uma terra, mas aí entre 500 e 800 homens para trabalhar para ele. Não eram escravos, mas os homens eram obrigados a trabalhar para ele. Encomienda é a mesma coisa com repartimento, com a diferença que você tinha que catequizar esses indígenas que trabalhariam para você. E a mita? Lembra que eu falei lá no começo do vídeo da mita, que era importante? Então, quando se acha lá em Potosí, na Bolívia, as minas de prata, mano, é grande. Rapaz, né? É um negócio ali que vai sair muita prata. Você vai pegar as províncias ao redor de Potosí, vai dividir em 16 províncias mitaias, ou seja, províncias que pagam a mita. E essas províncias vão ter que fornecer trabalhadores que trabalharão por um ano, não trabalham por 3. O problema é que na prática esses caras trabalham tanto, um trabalho tão pesado nas minas que muitos poucos sobrevivem. Você não tem a escravidão, né? Mas na prática esses trabalhos, por mais que o cara não seja uma moeda de troca, né? Se não seja uma mercadoria, é tão pesado quanto. Beleza? Pessoal, já que a gente já conversou sobre o início da colonização e a mão de obra, vamos falar um pouco da administração colonial? Como é que funcionava aqui?
A Espanha criou um órgão responsável pelo governo da colônia, Conselho das Índias. E esse órgão era responsável pela administração completa das colônias, seja executiva, legislativa ou judiciária. Tudo estava na mão desse conselho. Já a noção de pacto colonial aqui vai ser um pouco mais severa do que a gente vai ver no Brasil. Por exemplo, aqui a gente vai trabalhar com a ideia de porto único. Existia um único porto na Espanha onde as mercadorias chegavam e saíam, que era o porto de Sevilha. E aí você vai me perguntar por quê? Galera, a última coisa que a Espanha quer é contrabando. Porque ela não vai estar contrabandeando açúcar, que nem o Brasil. Vai estar contrabandeando ouro. Então, para evitar esse contrabando, apenas um único porto da Espanha ia receber ou sair mercadorias para as colônias, para a colônia. E o porto fechado, a ideia de que apenas navios espanhóis sairiam da América. Dentro, né, lá das colônias, você tinha os cabildos, que eram as câmaras municipais, que eram formadas pelas elites locais, ou seja, por esses grandes extratores de ouro ou funcionários extratores de ouro da coroa, ou pelos grandes proprietários rurais. O problema é que é uma colônia muito grande, né? Se você pensar que ir ali desde a América do Norte até o finalzinho da América do Sul, é território pra caramba. Tanto é que o Conselho das Índias resolveu dividir em 4 vice-reinados e 4 capitanias. E quando ela faz essa divisão, ela vai limitar o poder das elites locais, porque vai trazer funcionários do Estado para comandar aqui a colônia. E não comandar só a política, vai comandar politicamente, vai comandar o exército e vão ser os chefes religiosos. E, portanto, responsáveis pela catequização dos índios. Quem vão ser esses funcionários, né? Quem são essas elites? Eles recebem nomes específicos aqui na colônia. Mas a gente vai ver eles quando falar da estrutura social. Beleza? Para terminar o vídeo de hoje, gente, vamos conversar um pouquinho sobre a sociedade que vai se formar nessa América espanhola colonial. Lembra que eu falei das elites coloniais? Eu estou falando dos criollos. Os criollos são os grandes detentores de terras, são os descendentes dos colonizadores espanhóis. Isso é um termo pejorativo, tá, gente? Eles eram chamados de criollos porque eles eram associados aos mestiços negros e tudo mais. Mas esses caras vão deter o poder econômico. E lembra que eu falei que vão vir funcionários do Estado, funcionários espanhóis que vão cuidar da administração e do governo da colônia? Esses são os chapetones. Esses dois vão constantemente entrar em atrito. Os dois corporificam, ou seja, mostram de forma física as relações da colônia contra a metrópole. Inclusive, quando a gente falar dos processos de independência da América Espanhola, a gente vai ver que esses dois vão estar tretando de novo, tá? Presta atenção, então. Criollos, elite econômica, grandes proprietários, detêm poder econômico, chapetones detêm o governo. Não só o governo político, mas também o controle dos exércitos e são os grandes líderes religiosos, né? Os grandes altos cargos cristãos. Os mestiços, né? E que aí vão ser os filhos dos brancos com os indígenas, vão formar a chamada camada média. Ou seja,
Eles não são nem trabalhadores compulsórios, nem escravos, mas também não são grandes proprietários. Eles estão aí no meio termo. Os indígenas que vão ser submetidos ao trabalho compulsório, que a gente já viu nesse vídeo, e a escravidão negra, que vai ser muito pouquinho, mas vai estar principalmente concentrado nas Antilhas. Ele vai falar de novo, comércio triangular, produção de açúcar, evasão holandesa, mas isso é outro papo, beleza? Pessoal, presta atenção, não é para menos que a gente vai ver na América Espanhola uma marginalização das populações indígenas. Hoje em dia, se você for para algum país da América Espanhola, muito provavelmente o país que você for, você vai ver que quem é pobre, quem vive nas margens, nas periferias, são os indígenas ou descendentes desses indígenas. É bom, assim, obviamente descendentes, né? Os caras não viveram até hoje. Mas você me entendeu. Essa sociedade, pessoal, ela vai em alguns aspectos se assemelhar muito com aquelas noções que a gente viu em Brasil, tá? Tudo bem. É isso. Agradeço a atenção de vocês. A gente volta a falar de novo de América quando falar de independência, certo? Espero que vocês estejam curtindo nosso curso de História. Se você tiver alguma dica, alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, por favor, escreve nos seus comentários. Dá like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. A gente se vê depois. Obrigado.